O governo acaba de anunciar a redução da alíquota de importação para uma série de produtos como carnes, açúcar e café. É uma das medidas para tentar baixar o preço dos alimentos, tido como principal motivo da queda de popularidade do presidente Lula. Esta quinta-feira foi de muitas reuniões entre o presidente Lula, ministros e empresários para chegar a essas medidas. Quem acompanhou tudo foi a repórter Luciana Amaral e ela conversa com a gente direto de Brasília. Luciana, boa noite. Detalha pra gente então o que foi anunciado há pouco. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O governo federal, então, se debruçou sobre esse assunto hoje. Veio agora há pouco esse tão esperado anúncio com uma série de medidas. E aí eu começo, então, falando da principal medida que pode realmente impactar mais diretamente o seu bolso, o bolso do consumidor, que é a redução e até mesmo zerar alíquotas de importação de vários produtos do dia a dia dos brasileiros. Vão ter as alíquotas de importação zeradas, então, a carne, o açúcar, o azeite de oliva, o milho, biscoitos, café, sardinha, óleo de girassol e massas alimentícias. Todos esses produtos, então, que forem importados não serão mais taxados, não terão mais imposto incidindo sobre eles. Já o óleo de palma vai ter a cota de importação aumentada em mais do que o dobro de toneladas permitidas atualmente. E aí eu perguntei se zerar a alíquota de importação para todos esses produtos pode de alguma maneira prejudicar a produção nacional, os produtores brasileiros, e o vice-presidente Geraldo Alckmin me disse que não. Ele defendeu que não se está substituindo os produtos brasileiros por importados, mas sim complementando o mercado, o que tem à disposição aqui no Brasil. Ele disse que tem muitos produtos que a gente depende de lá de fora, por exemplo, o azeite de oliva. Tudo isso, então, tem que ser aprovado ainda pela CAMEX. A Alckmin defendeu ser uma questão de dias e sem ainda um prazo de validade por enquanto. Ele falou que o governo federal está abrindo mão da arrecadação de impostos para favorecer a redução do preço para o consumidor, para que o consumidor possa manter o poder de compra. Ele defendeu ainda que a questão dos alimentos, do preço, é uma questão mundial. Ele falou agora que com o dólar dando uma recuada e também com perspectivas boas para o clima, sem secas graves, por exemplo, neste ano, o cenário deve melhorar. Outras medidas anunciadas agora há pouco aqui no Palácio do Planalto incluem o reforço a sistemas do Ministério da Agricultura e a aceleração de análises fitossanitárias, um pedido bastante grande por parte dos produtores rurais. Também o fortalecimento de estoques reguladores da Conab e também uma prioridade para a cesta básica no Plano Safra, plano de financiamento importantíssimo para o setor agropecuário. Sobre o impacto na arrecadação em si, quem estava aqui do Ministério da Fazenda disse que o governo ainda vai fazer os cálculos, que os ministérios vão fazer as notas técnicas, mas a avaliação é que pode não ter um impacto tão significativo do ponto de vista da arrecadação, nada que atrapalhe, que deixe de ajudar a reduzir os impostos e ajudar, então, em último caso, o consumidor. O Palácio do Planalto vem se debruçando sobre esse assunto, tem se tornado uma preocupação, especialmente diante da queda da popularidade do presidente Lula nas últimas pesquisas. E, por fim, o vice-presidente Geraldo Alckmin ainda fez um apelo para que todos os estados zerem o ICMS sobre produtos da cesta básica, como fez, inclusive, já o governo federal. Vamos ver, então, mais um pouco do que disse o vice-presidente. Além da redução dos impostos de importação, outros incentivos, será feito estudou aqui junto o governo e o setor, especialmente supermercadista, para se fazer, o setor privado e governo, publicidade dos melhores preços, estimular disputa, favorecer o consumidor, ajudar o consumidor. Então, uma parceria entre governo e iniciativa privada
estimulando a questão dos preços. E, finalmente, um pleito que será levado aos governadores. O governo federal zerou os tributos sobre cesta básica. Então, não há tributo sobre cesta básica, mas alguns estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que também os estados zerem o ICMS. A gente já chama direto aqui no estúdio a Thaís Heredia, nossa analista de economia, para trazer então detalhes dessa redução nas tarifas de importação dos alimentos anunciada a questão de minutos pelo governo federal. Há uma esperança no fim do túnel de que realmente essas medidas possam baixar o preço dos alimentos, possa baixar a inflação de alimentos? Boa noite. Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a primeira coisa importante dizer é o seguinte: o governo fez até mais do que muita gente esperava. Baixar imposto de importação de açúcar, de carne, até de massas. O Brasil é o terceiro maior produtor de massas do mundo. A gente fica atrás dos Estados Unidos e da China. Então, somos um grande produtor também de carne, um dos maiores do mundo. Então, ao baixar esses impostos, isso não estava no radar, né? O governo então surpreende. Agora, o quanto isso vai realmente baixar os preços é uma enorme incógnita, Márcio. A primeira pergunta que se faz é: lá fora o preço é mais baixo do que aqui dentro?